Olá pessoal, meu nome é Renan, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos conversar mais hoje aí sobre importação de dados da web. A exemplo do que a gente já viu nos vídeos aí sobre importação de dados do CNPJ lá no site da Receita, importação de CEP no site dos Correios, agora a gente entra numa nova série aí importando índices e cotações da web. Então nesse primeiro vídeo eu vou mostrar importação de índices de inflação. Então eu criei o form para que esses índices sejam carregados a partir da tabela. Os dados foram colocados numa list view para facilitar a visualização e também propriedades, que aqui de selecionar uma linha, selecionar uma coluna, mudar essa cor e o índice que você quer está marcado em verde aqui porque ele faz o cruzamento e entende que você quer o mês de junho com o ano de 89 aqui, por exemplo. Então você tem essa possibilidade de estar selecionando um mês e selecionando o ano e ele já te dá o índice aqui em verde para facilitar a busca nessa coluna, nessa list view aqui, porque são muitos dados, então isso aqui facilita a visualização. Você pode também selecionar um ano, aqui 2008, por exemplo, ele já te traz o total do ano, da inflação acumulada e caso você queira um mês, você só seleciona aqui o mês de maio, que por exemplo, então ele te retorna o índice 0,79, que é a mesma coisa que se eu selecionasse o mês de maio aqui e o ano de 2008, ele também vai retornar esse mesmo valor aqui, que é o 0,79, que ele deixa em verde para facilitar essa visualização dentro do objeto List View. E também utilizo a List View por causa dessa questão de que Listbox vai suportar essa adição de dados aqui no máximo em 10 colunas. Então eu não tenho como utilizar mais que 10 colunas dessa maneira que eu insiro os dados. Então, se você tiver dificuldade em utilizar esse objeto, se der erro de biblioteca não instalada, de classe não registrada, eu vou deixar o link do blog, onde eu explico certinho como fazer o procedimento para instalar e registrar essa biblioteca para você ter acesso a esse objeto, que é muito importante aí caso você queira desenvolver aplicações em VBA. Facilita muito, ajuda muito para você criar seus projetos aí em VBA. Então, continuando aqui, eu tenho a planilha e o interessante de você ter esses índices é você poder puxar, carregar eles de uma maneira fácil, rápida, sem ter que estar acessando o site, buscando esses dados, copiando a tabela, jogando para o Excel e fazendo esse processo aqui no formulário. Então, para isso, essa importação é feita de maneira automática. Eu criei o código aqui utilizando o gravador de macro mesmo, só editei alguns campos ali para que fique adequado à importação que a gente precisa dentro do formulário, mas o princípio básico é o seguinte, eu tenho aqui, por exemplo, índices do IPCA, se eu quisesse atualizar esses dados aqui, por exemplo, eu não tenho atualizado os últimos 2 meses aqui, então eu colocaria esses dados aqui vamos excluí-los aqui. Por exemplo, aqui eu peguei o IGPM, excluí os últimos 2 meses aqui só para a gente ilustrar a importação desses dados. Então, quando a gente abrir aqui o nosso formulário, selecionamos o IGPM, você vai ver que na planilha, aqui, que no formulário, o mês de abril e o mês de maio não estão atualizados. Então você vai atualizar simplesmente aqui, apertando o botão aqui para atualizar os dados, ele já vai fazer a busca, vai entrar no site, vai selecionar a tabela que a gente quer, vai trazer para a planilha e vai buscar trazer esses dados para dentro do formulário, dentro da List View. Então isso ele já faz de uma maneira automática, bem rápida. Então fica fácil para você ter essa atualização de índices, caso você precise com frequência aí no seu trabalho. Fica fácil para estar gerenciando esses dados. Então vamos ao código aí de como fazer essa importação. Eu vou fazer uma importação dessa desde o começo, para que fique fácil como é feito, como você vai utilizar e como você vai configurar aí, caso você queira puxar mais índices aí desse site ou de outro site qualquer, como você configurar para que isso funcione de uma maneira correta. Então aqui eu tenho
uma guia de planilha aqui que eu coloquei o nome de teste e eu vou fazer para dentro dessa planilha a importação dos dados que eu quero. Primeira coisa que você vai fazer é entrar no site. Aqui no caso eu vou importar o GPM de novo. Eu vou copiar o endereço do site GPM e o que a gente vai querer importar eu tenho uma tabela que já traz os dados por mês, eu vou querer importar essa tabela aqui, essa tabela que eu vou estar trazendo aqui do site para dentro da minha planilha para depois fazer a importação para o formulário. Então, para não ter que entrar no código-fonte, contar quantas tabelas tem para saber qual tabela eu vou fazer a importação, eu faço isso direto pelo gravador de macro do Excel. Vamos lá. Eu vou, primeira coisa, programador, gravar a macro. Macro 2 vai ser o nome. Vamos mudar o nome aqui. Vamos colocar aqui importar. Importar GPM. Dá OK. Então ele vai criar essa macro. Tudo que a gente estiver fazendo agora, o Excel está gravando dentro dessa macro. Eu vou querer importar dados. Eu vou buscar esses dados aqui externos. Então esses dados estão lá na web. Então eu vou clicar, ele já vai abrir o navegador aqui dentro do próprio Excel. E eu vou digitar aqui dentro do endereço, obviamente, o endereço que eu quero fazer a busca para importar a tabela. Então eu colei o endereço do site, no íris você vai ver que ele já vai abrir aqui e dentro de cada tabela que ele tiver aqui, ele vai colocar esse marcadorzinho de flecha. Então a gente vai descer lá na tabela que a gente precisa. Se aparecer esses erros de script aqui, isso só vai marcando não, até eles desaparecerem todos, que é por causa do carregamento das propagandas aqui, que o Excel dá uma bugada legal aqui. Mas é só ignorando, olha, vai aparecer essas flechinhas para que você selecione a tabela que você quer fazer a importação. Então aqui vamos descer lá na tabela que a gente precisa, que é essa tabela aqui, ó, vai ficar o ícone verdinho quando você selecionar a tabela que você quer importar, e a única coisa que você vai fazer é importar essa tabela e selecionar a célula onde você vai querer colar esses dados. Aqui eu coloquei na célula A1, ele já marca aqui para nós, e eu dou um OK para que ele colhe esses dados. Ó, ele já traz a tabela aqui do GPM com todos esses dados. Aqui agora eu vou ter que interromper a gravação dessa macro, termino a gravação da macro e aqui já está esse código praticamente pronto aí para a gente jogar para o formulário. Vindo aqui então no módulo 3, onde ele importou, ó, importar de GPM, que é o código que a gente acabou de criar, esse é o código da importação de todos os dados. Ele já traz a URL, que é onde a gente entrou para fazer a busca desses dados, e aonde ele vai colar esses valores. Aqui ele já traz o nome da tabela, ele traz aqui o WebTables, o número da tabela seria a quarta tabela da página onde ele acessou para buscar esses dados. Então a única coisa que a gente vai mudar aqui é esse command type, vamos comentar para que ele não dê problema. Não, olha, essa daqui é a única parte do código onde você tenta executar que ele não tem comando, porque você está executando o código direto, não acessando o comando ali pelo menu. Então, isso daqui eu vou ter que configurar somente o seguinte aqui. Aqui ele coloca no Active Sheets, que é a planilha ativa, e eu tenho que configurar para a planilha onde eu vou estar jogando. Então, o que eu faço aqui de diferente é aqui, ó, tá é o mesmo código que você viu ali. A única coisa que eu coloquei foi colocar numa linha só o código, porque você pode ver que quando ele puxou, ele quebrou linha aqui. Então eu só apaguei essa quebra de linha e puxei tudo na mesma aqui para que ele não ficasse mais fácil aqui o entendimento. Então eu fiz isso e ao invés de colocar a planilha ativa aqui, eu coloquei a planilha que eu quero colar os dados, no caso aqui a planilha 3 é a planilha do IGPM, onde esses dados vão ser colados, correto? Aqui nas células não modificam nada, e aqui só o command type, que eu deixo comentado. Se quiser você pode até excluir isso daqui
porque não vai fazer diferença para o nosso código aqui. Eu só deixei para mostrar que essa primeira linha aqui você tem que eliminar. E antes de ele colar os dados, você precisa, é claro, selecionar a planilha 3, limpar todo o conteúdo que tem na planilha, nessa planilha, e selecionar a célula A1 aí, para que o cursor fique ali, não fique todo o texto selecionado após ser deletado. Então esse aqui é o comando básico. Seleciona a planilha, apaga o conteúdo de toda ela e seleciona a primeira célula para que os dados sejam colados nela. E aqui o código que vai ser feito, que vai trazer os dados para nós da web do que a gente precisa lá. Então aqui está completo, e para os outros códigos eu só tenho que fazer essa mesma busca, porque a tabela tem nome diferente e o número da tabela também pode mudar. Então, como você não fez a contagem direto no código-fonte, você não sabe qual que é o número da tabela. Você pode, por tentativa e erro, também tentar descobrir se é 3, se é 4, se é 5. Como as páginas são semelhantes, isso pode dar coincidência. Mas no caso aqui, eu fiz as 3 importações digitando a URL de cada um dos índices lá, fiz essa importação e só fiz esses ajustes de importar para a planilha que eu quero, para o local que eu quero. Então, pessoal, no próximo vídeo a gente vai ver as configurações aí de importar esses dados lá da planilha a partir do momento que eu mudo o status aqui no meu índice, essa questão de ano, mês aqui, e se a gente conseguir ainda, vamos verificar esse código criado aqui para fazer essa mudança de cor, de coluna e de linha, focando no índice que a gente quer. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui e aguardo vocês aí na parte 2. Valeu, até mais!